Fala pessoal, bom dia! Hoje é dia 23 de setembro, quarta-feira a gente está começando mais um XP Connection, né? A gente vai conversar bastante da questão dos vetos, a questão política que tem mexido bastante com bolsa, dólar. A gente vai falar um pouco de aspectos econômicos e obviamente tirar as dúvidas ali dos papéis e de mais questões que vocês tiverem. Mas antes de qualquer coisa, bom dia Gustavo. Bom dia, Kim, bom dia a todos. Pois é, a gente vai até comentar um pouco do que a gente está destacando agora no cenário macro, principalmente aqui no Brasil. Também passar um pouco pela parte de fora, alguns dados importantes, dados de PMI. E, por favor, quem estiver assistindo a gente puder dar um ok no chat para a gente continuar nosso programa, só para a gente ter certeza que está tudo certo. Boa. Enquanto o pessoal vai vendo, já vou começar com talvez o principal ponto aqui, que foi a votação dos vetos ontem à noite. Só para colocar num contexto, depois a gente entra mais a fundo. Ontem a estratégia inicial do governo de manhã e até o início da tarde era justamente esvaziar ali a sessão, porque eles não tinham muita confiança se iam conseguir manter os vetos e aí fazer a sessão esvaziar e por falta de quórum jogar para frente. Então essa era a estratégia inicial do governo. Aí no final da tarde, meio da tarde, final da tarde, eles viram o mercado muito estressado, viram o dólar saindo um pouco do controle e decidiram mudar a estratégia. Justamente eles fizeram a articulação política à tarde, conseguiram um pouquinho mais de confiança, principalmente no Senado, de que conseguiriam ter voto suficiente para manter os vetos, e com isso eles decidiram ir para o tudo ou nada, né? Ir para a votação mesmo. Com isso, até o dólar arrefeceu no final da tarde de ontem, a bolsa até melhorou, porque isso aí foi uma sinalização de melhor articulação política e uma sinalização de que, teoricamente, os vetos seriam mantidos. Então, foi esse o início da história. E a votação começou à noite e durou até a madrugada de ontem. Eles conseguiram, de fato, manter 26 dos 32 vetos, mas o principal, que foi a questão do reajuste do judiciário, teve que ficar mais para frente por falta de quórum. Foi um pouco dessa história ontem, né? E aí até trouxe, de certa forma, um alívio para o governo. Hoje o dólar abriu para baixo, depois a gente vai comentar um pouco das questões externas que fizeram o real desvalorizar, mas querendo ou não deu uma sinalização marginalmente positiva para o governo em termos de articulação e avanço na questão dos vetos, mas lá fora pesando mais forte. O que você achou ali dessa questão dos vetos? Jogaram para frente a parte do judiciário? Como é que é, Gustavo? Fica um pouco o sentimento de que não que o governo está muito forte, que foi isso, que eles no final surpreenderam com a força deles, mas de que alguém vai ter que governar, seja esse governo ou o próximo, e não adianta você derrubar os vetos, causando mais dificuldade ainda para realizar o ajuste fiscal. Os custos seriam bilionários de novo, daríamos vários passos para trás. E pode ser que não fosse. Tudo bem se não fosse esse governo, algum dos partidos da oposição, porque se estão pensando que o governo não vai ficar até o final, mas seriam eles também, né? Eles também teriam que governar e eles estariam provocando, trazendo uma herança ruim que eles mesmos fizeram. Então, também tem essa parte. Na hora do vamos ver fica complicado. Mas você acha que, enfim, o governo melhorou muito na articulação política, agora os ajustes vão passar agora, aqueles diversos ajustes que já enviaram para o Congresso? Acho que é parecido com o que aconteceu quando o Renan Calheiros, o presidente do Senado, ele se aproximou um pouco do governo, depois o Eduardo Cunha se colocar contra. Aquela coisa, o PMDB ele não saiu do governo. Especulação é que eles têm 15 de novembro uma reunião nacional para decidir se eles vão ficar, tudo programar para frente. Mas enquanto eles estão no governo, eles não vão deixar de perder a oportunidade. Não que isso vai mudar muita coisa, eu acho. Acho que eles estão pedindo as maiores pastas, né? Pediram a de saúde, está praticamente certa. Estão pedindo a dos portos, aviação, educação.
Boa. E entrando mais na questão dos vetos, ontem, como a gente estava comentando, a votação foi até a madrugada, e eles conseguiram, de fato, manter 26 dos 32 vetos. Só a parte do judiciário que ficou para frente. Para a gente lembrar, o reajuste dos servidores do judiciário teria um impacto de cerca de 36 bi para os próximos 4 anos, daí a importância de manter o veto nesse destaque. Por outro lado, outros vetos importantes foram mantidos, né? A gente teve ali o veto, a manutenção do veto da flexibilização do fator previdenciário, né? Que também é bem relevante em termos de orçamento. Muito pesado. A gente está falando aqui em cerca de 135 bi até 2035. Então, todas essas questões, imagina que os vetos são derrubados, aí todo aquele esforço de ajuste que está lá no Congresso para ser votado iria por água abaixo, né? Porque só você juntando tudo isso daria um rombo gigantesco nas contas do governo. Outro veto importante que eles mantiveram foi da isenção, da questão da isenção do PIS/COFINS em cima de óleo diesel, né? Que também é bem relevante. Eles conseguiram manter o veto. Isso aí impactaria, para a gente ter noção, cerca de 64 bi até 2019. Agora não tem prazo, né, para retomada da votação. Não. Até onde a gente viu, o Congresso ainda vai se reunir para definir a nova data para essa votação, mas o ponto crucial aqui vai ser a questão do judiciário, do reajuste nos servidores judiciários. A gente teve também essa questão que você já comentou, né, da reforma ministerial. A Dilma deve se pronunciar em breve, né? É que o PMDB está pressionando para esperar um pouco, para não anunciar logo, que agora está bem complicado, mas então, ao que tudo indica, pelo menos está sendo negociado, está sendo como bastante discutido nos bastidores. E a discussão a Dilma que deve oferecer cerca de 5 ministérios ali no PMDB. A ideia justamente é aumentar a probabilidade e aumentar o apoio com relação aos ajustes, né, que vão ser votados em breve no Congresso, e também impedir a agenda de impeachment, né? Acho que esses são os dois principais pontos ali da Dilma oferecendo esses cargos aí. Como o Gustavo disse, a pasta mais importante que deve ficar ali para o PMDB é a saúde, que tem o maior orçamento, mas de fato o PT abrindo mão dessa pasta importante que sempre foi populada por eles. É isso de reforma ministerial. A gente teve também essa questão do governo enviando para o Congresso. Isso aí foi mais uma formalização, né? A questão da CPMF, de todos os ajustes, isso aí deve ser votado em breve. Partindo aqui para algumas dúvidas, o pessoal perguntando muito do dólar, né? O Flint e o Javier perguntando: o dólar disparou, o que houve? O dólar vai para a lua, o que foi isso? Risco de vetos ainda? O que você está olhando, Gustavo, desse dólar aí? Depois a gente comenta um pouco melhor os efeitos internacionais, né? Eu acho que é muita parte do risco. O pessoal está muito inseguro com o país e isso influencia bastante no câmbio. A gente já mostrou que o que tinha para acontecer para tentar segurar um pouco aconteceu. O Banco Central interviu, Estados Unidos não subiram juros, algumas moedas se valorizaram frente ao dólar. O real poderia ter seguido a mesma linha, mas tá cada dia tem algum indicador econômico mostrando que a situação pode estar pior do que parece. A parte política continua complicada. E isso aumenta o risco de você investir aqui, aumenta bastante a chance de você ter algum problema investindo aqui. O pessoal fica mais cauteloso. O CDS Brasil disparou mais ainda, o pessoal cada vez mais certo de que o grau de investimento não vai conseguir manter. Então, acho que principalmente esse componente foi o que está estressando bastante esse câmbio. Boa, e só entrando mais no detalhe do dólar, e até nessa questão do Javier perguntando se o dólar tem muito a ver com a questão dos vetos. Na verdade, no início do dia, o dólar abriu para baixo, né? Justamente porque, como a gente comentou, a questão do governo avançar e manter boa parte dos vetos
ali e com isso poupar alguns rombos no orçamento, de certa forma trouxe algum alívio momentâneo. E o dólar até tinha cedido no começo, mas também o que a gente tem que olhar hoje é justamente lá fora. A gente vai comentar mais daqui a pouco no programa sobre PMI lá fora, principalmente China, desacelerando bastante, na verdade retraindo muito nos patamares históricos ali, e isso aí teve impacto nos emergentes. A maioria das moedas emergentes, elas estão se desvalorizando com relação ao dólar, então a gente tem, como se não bastasse isso que o Gustavo falou, desses riscos internos, você tem esse peso externo ainda ajudando a essa esticada do dólar em patamares recordes. Agora, mais vale comentar que a questão pontual dos vetos até trouxe um alívio, mas como a gente comentou aqui, não resolve também, né? Não é isso que vai resolver, não é que vai passar todo o pacote de ajuste, etc. Então, vale essa questão de mercado externo. Também teve algumas perguntas aqui do grau de investimento. O Levin Rose perguntando se a gente vê o dólar indo a 5, caso as outras agências rebaixem a gente para grau especulativo. Primeira pergunta, Gustavo, é quais as perspectivas, né, para as demais. A gente sabe que a FIT está se reunindo aqui no Brasil com o Levi, com o Tombini, a Moody's falando algumas coisas ali. O que você está vendo com relação às agências e esse risco da gente perder de vez o grau de investimento oficialmente? O discurso da Moody's continua paciente, acho que essa é a melhor palavra. Eles estão dando aquele espaço de tempo para você tentar melhorar, apresentar condições melhores, ou seja, para o Brasil tentar apresentar condições melhores. Eles estão esperando até o final do ano para ver como é que caminha esses próximos meses, que tem muito para acontecer ainda. E aí sim, ano que vem, eles falaram que só revisariam no segundo semestre, talvez. Mas talvez eles podem fazer isso antes. Mas de qualquer forma, acho que esse ano eles estão bem cautelosos. Eles já fizeram o movimento deles nesse semestre. Vão esperar um pouco para ver o que vai acontecer até o final e depois revisar. A parte da Fitch, todo mundo sabe que a Fitch está bem mais atrasada que as outras agências. Aí acho que fica bem claro que eles devem rebaixar o Brasil, deve cair 1 grau, mas não 2. Acho que 2, se ir direto para grau especulativo, seria muito forte. A gente gosta de usar esse argumento que a Rússia não perdeu os 2 de uma vez, não perdeu os 2 nem até agora, é a única agência que mantém a Rússia como grau de investimento, e a Rússia tinha uma situação bem pior que a nossa, estourou faz tempo. Agora talvez esteja não normalizando, mas um pouco, tá um pouco mais calmo a situação por lá, mas na hora que estourou não rebaixaram. Então acho que a Fitch vai ter um pouco ainda mais de paciência. Então não seria pelas duas ainda nesse ano, mas no ano que vem, aí dificilmente a gente consegue, se tudo permanecer igual, dificilmente a gente consegue falar que continua, né? Bom, então, no resumo ali, a Moody's falando que a revisão deve ficar para o segundo semestre, né, do ano que vem, se nada de muito forte acontecer, exatamente, e a Fitch talvez com uma postura um pouco mais de cautela, e lembrando que a gente está 2 graus acima do grau especulativo, então teria ali alguma margem de segurança, pelo menos para o curto prazo, né? E lembrando também isso que o Gustavo bem destacou, é que a Rússia, com todos os problemas deles, eles foram rebaixados pela S&P e pela Moody's, e a Fitch ainda segura o grau de investimento do país. Então, talvez no curto prazo a gente ainda não tenha essa queda total, né, essa queda oficial para grau especulativo, já que você precisa oficialmente de 2 das grandes rebaixando o Brasil, mas para o ano que vem talvez seja certo, né, se tudo continuar do jeito que está, essa queda, tanto que o CDS, que é aquele índice, é como se fosse o seguro contra calote de um país, então quanto maior, pior. Mostra o risco bastante do país. Mostra esse risco soberano e a gente está acima da Rússia, por exemplo, bem acima, aliás. Passamos agora, é inacreditável. As coisas bem ruim, mas já refletindo ali, essa perda do grau de investimento, pelo menos para o ano que vem, é o que os investidores estão calculando, né? Vamos ver o que mais que a gente teve aqui de perguntas.
passando aqui já para falar de empresas, o pessoal perguntando de Bradesco, se já é a hora de entrar em Bradesco. Na verdade, o setor de bancos se mostra bem atrativo agora, lembrando que a nossa maior posição hoje é Itaú, então se tivesse que escolher uma do setor de bancos seria Itaú. Na questão do Banco do Brasil, por exemplo, a gente tem ainda interferência do governo, apesar de negociar a um desconto com relação ao múltiplo de Bradesco e Itaú, o retorno dela é bem menor também e tem esse risco de interferência do governo que a gente viu hoje não, mas recentemente, né, o governo usando tanto a Caixa quanto o Banco do Brasil para oferecer crédito mais barato para as montadoras, então você vê ali um pouco mais da sinalização de interferência do governo. Então ali sobra os privados Bradesco e Itaú. O Bradesco a gente só chama atenção para a recente aquisição do HSBC, eles devem ter bastante lição de casa para fazer, para capturar essa energia, então talvez o caminho um pouquinho mais difícil nesse curto e médio prazo, por isso que a gente fica com Itaú. No caso, a gente até fez uma alocação tática ali nos nossos portfólios, trocando Itaú por Itaúsa, porque o spread andou a favor de Itaúsa, então a gente fez essa troca ali para tentar pegar esse movimento tático de curto prazo, mas o case é o mesmo, é o case de Itaú, a gente gosta ainda mantendo um ROI interessante, a ação caiu bastante, mas o potencial de geração de caixa operacional, por exemplo, ainda se mantém num nível interessante, então no relativo, em termos de múltiplo, hoje negociando a cerca de 7 vezes preço-lucro para esse ano, sendo que a média era acima ali de 8, perto de 10 vezes no histórico, tá? Então, o cliente que tem um perfil um pouquinho mais agressivo e tem exposição à bolsa, a gente acha que a top pick ali é Itaú, ainda que com proteção, ainda que no portfólio global seja uma porcentagem bem menor em bolsa, obviamente, para aproveitar esses juros num patamar alto, a curva abrindo ali, é bem interessante até justamente para esses investidores um pouco mais agressivos, até montar alguma parte do portfólio de renda fixa em pré, aproveitando essa abertura de curva nos juros futuros, tá? Acho que vale, antes de continuar para as perguntas de empresas aqui, pessoal, enviem as perguntas, a gente vai comentando, mas é legal a gente voltar e falar um pouco de focos e projeções, né? A gente trouxe aqui alguns slides interessantes falando justamente dos economistas, né, que é justamente essa pesquisa, falando o que eles estão olhando de juros para frente, o que eles estão olhando de dólar para frente, a revisão bem forte nas projeções de dólar e também IPCA, né, inflação. Se você puder comentar um pouco, porque é legal a gente ver qual que é o sentimento do mercado com relação ao futuro dos principais indicadores, né? Isso, colocar na tela aqui, a gente começa com um slide mostrando o Boletim Focus de 2015, na esquerda, até 2019. Na direita, cada barra significa um mês, então a expectativa no começo de janeiro, no final, até a última barra, que é o roxo mais escuro, que é a última de setembro, que foi divulgada na segunda. Então, basicamente, você vai vendo o que ao longo dos meses desse ano, o pessoal foi prevendo para os juros ao longo dos anos. Então, o que o pessoal foi vendo para os juros ao longo de 2015? Até junho, que foi aquela reunião que o Banco Central elevou e falou que pararia, que teria a taxa de juros permaneceria por esse patamar por um período prolongado de tempo. O Boletim Focus foi subindo a expectativa da taxa de juros para 2015 e depois estabilizou. Depois em julho, que é essa barra marrom, agosto essa verde musgo e roxo, e setembro essa roxa. Algo diferente ocorreu aqui na parte de 2016, também estabilizou, muita gente perguntando, mostrando as curvas de juros subindo, mas o Focus permanece estável. Acho que o que mudou, pelo menos no discurso, a gente vê que ela está na barra de 12%, que aqui é o final do período de 2016, o Focus permanece em 12% desde maio. Acho que o mercado, os analistas, os economistas, eles olham e acreditam que talvez não ocorram mais tantos cortes, mas
O que pode ocorrer é o Banco Central manter a taxa de juros sem mexer nela, provavelmente por bem mais tempo do que o esperado. E ao longo dos próximos anos, a taxa de juros ficou estável aqui, perto da casa dos 2 dígitos. Outra parte interessante, obviamente, é o câmbio, né? Acho que todo mundo está acompanhando e não é nenhuma surpresa. Esse gráfico segue a mesma lógica da outra, 2015 até 2019, e o que foi visto ao longo dos meses. Não é surpresa que o câmbio foi subindo, é uma escadinha. Setembro deu uma esticada ainda mais forte. Aqui em 2015 ainda está abaixo de 4, 2016 também, mas acho que a gente vai ver provavelmente nos próximos boletins ainda maior essa expectativa. E isso é bem claro, a gente já explicou bastante. Era esperado que o câmbio subisse esse ano, mas é interessante a gente ver que no começo do ano a percepção era bem diferente, né? A percepção no começo do ano aqui para o final de 2015 era que nem chegaria a 3, só passou de 3 em março. Então o mercado foi surpreendido também. Acho que o mercado também não achava que a situação ia se deteriorar tanto e que a recuperação ia ser tão lenta. Lembrando que no começo desse ano a projeção era que o PIB de 2016 permaneceria estável ou teria até um crescimento. Então, ao longo do ano, foi piorando tudo, todas as expectativas, e isso influenciou bastante porque que o câmbio está subindo ao longo das projeções ao longo dos meses. A última parte que a gente tem aqui é a parte da inflação. Isso foi algo ruim, a gente talvez não precise destacar tanto aqui, a gente já está praticamente no final do ano, então o Boletim Focus está bem estável depois de julho, mas o importante é ressaltar aqui as próximas. O Banco Central tentou bastante ao longo do ano, à medida que subia juros, que a inflação do boletim, o Banco Central queria que a inflação do Boletim Focus convergisse para a meta de 4,5%, que está basicamente por aqui. E ele conseguiu, em junho ele atinge 2017, julho, agosto, mas isso começa a reverter agora, nesses últimos boletins que a gente tem visto em setembro, volta a subir. Isso é bastante prejudicial, já foi declarado. O de 2016 também voltou a subir. A gente vê que estava caindo, mas voltou a dar uma elevada. E isso é bem prejudicial. Acho que o Banco Central, acho que o mercado consegue olhar o Banco Central como menos eficaz na sua parte de conseguir levar a inflação já para a meta, embora o Banco Central bata na tecla de que faria isso já no final de 2016. Pode tirar agora da apresentação. Não sei se tem uma pergunta específica. Teve uma pergunta aqui interessante, o SMP perguntando se o mercado começar a projetar uma inflação para 2016 bem acima do teto da meta, ou alguma coisa nesse sentido, ou fora ali do centro da meta, se o BC vai ser obrigado a elevar juros. O que vocês estão vendo para a postura do BC, se a curva já está dando algum prêmio ali, gente falando em aumento de juros, será que eles vão aumentar mesmo? O que a gente vem aqui, que a gente conversa entre diversos economistas de vários bancos que a gente tem visto, é que o pessoal acha que o que mudou é que, na verdade, existia uma pressão, começava a surgir uma pressão em cima do Banco Central de que os juros estavam muito altos e que isso estaria prejudicando ainda mais a economia e que em 2016 eles não conseguiriam segurar e teriam que cortar um pouco para estimular um pouco, pelo menos para ajudar um pouco. Isso talvez tenha caído, isso tenha ido embora, a percepção já passa que o Banco Central vai ter que manter a taxa de juros do jeito que está, provavelmente por um período bem mais longo do que planejado. Subir eu já não sei, porque a parte de uma hora que também já não se torna tão eficaz, mas acho que a visão do mercado para o que o Banco Central fará com a taxa de juros é essa, que aumentou o prazo de manter a taxa de juros onde está. Boa, e então o cenário base ali, para vocês é porque antes tinha uma projeção de que eles começassem a cortar juros talvez mais cedo, né? No ano que vem, e agora já mudou, até o próprio BC tem falado que deve manter por mais tempo do que esperado a taxa de juros num patamar mais alto. Tem outro fato aqui, é que depois que você aumenta a taxa de juros, você tem um delay, né? Você tem um espaçamento temporal para começar a refletir na economia e na atividade econômica, né? Demora alguns trimestres para isso impactar de fato na atividade, a gente consegue ver isso nos dados, e isso ainda, no primeiro trimestre do ano que vem, já vai começar a ser impactado mais forte. Acho que a questão já começa a ser essa, assim, que não vai adiantar mais tanto.
não vai ser mais essa visão de subir nem de cortar, vai ter que ser de manter e pensar em outras partes. E outra questão é que a gente já tem uma economia, uma atividade econômica decrescente, né? A gente tem ali dados de produção industrial para baixo, confiança, quer dizer, ainda tende, não é o fundo do poço ainda, né? Porque você ainda vai ter todo esse efeito mais forte, talvez, dessa alta de juros, né, para frente. Muito das projeções do PIB de recessão, que o PIB recuaria, elas aumentaram bastante, principalmente nesse último mês, setembro, ou meio de agosto para frente, pelos dados que foram apresentados e mostrando que a economia ainda vai fraquejar mais e que esperavam que ela já tivesse saído do fundo do poço agora nesse segundo, terceiro tri, mas tá ficando um pouco maior. Em vez de fazer assim cair e subir, já tá fazendo assim e mantendo assim. Então, tá demorando mais. Em termos econômicos aí parece que a gente não chegou no fundo do poço. Passando aqui, antes de falar, daqui a pouco a gente vai falar também de mercado internacional, com os PMIs e o que está afetando o nosso dólar hoje, e para umas perguntas mais específicas com relação a empresas, o S&P lembrando que a questão da Croton, né? Ontem a gente teve aquele boato, enfim, aquela nota do radar do Lauro Jardim falando que possivelmente seria implantada uma CPI no FIES, aí Croton caiu 10%, o setor caiu forte, e hoje o setor já voltando, subindo 4%, 5%. Basicamente o que a gente comentou isso ontem, né? A gente teve essa nota do Lauro Jardim falando de uma possível CPI no FIES e que poderia impactar mais forte a Croton por conta do Valfrido, que ele tem bastante ligação com Lula e é um dos acionistas minoritários da Croton. Então isso aí fez com que o setor inteiro fosse para baixo, e principalmente Croton liderando as quedas, mas o que a gente comentou aqui é que é muito incipiente, né? Pouca informação, foi mais essa questão dessa nota pontual. A gente tem que lembrar, né? O FIES ele é um programa bem disseminado, um programa do governo que afeta o setor inteiro, com regras aparentemente claras, e difícil você pensar ou já antecipar o que seria investigar na CPI. Algum tipo de propina para pessoas da Croton, para favorecer. É difícil, né, você pensar nisso, ainda sem tanta informação. Então a gente comentou, né, que talvez tenha sido um pouco exagerado e hoje já volta, de fato, até a empresa já comentou bastante, dando seu parecer, e talvez o dado mais interessante foi o Cunha, o Eduardo Cunha, que é presidente da Câmara, comentando ontem que não ouviu recentemente falar em nada, nenhuma ideia sobre CPI do FIES, e que mesmo se quiserem protocolar alguma coisa para esse ano, é impossível ser investigado. Tem muita coisa na frente. Tem muita coisa na frente, tem CPI da BNDES, CPI da CBF, CPI do CARF, né, que com relação àquela operação Zelotes. Então, o que parece é que tem muito mais a achar, ou muito mais evidências antes, tem eletrolão ainda, do que essa questão do FIES. Uma coisa é você falar que o governo errou na mão do tamanho do FIES, eles gastaram mais dinheiro do que deveriam ou do que tinham, e que agora eles estão enxugando. Outra coisa é falar que teve algum tipo de favorecimento. Então, muito incipiente ainda, e as empresas de educação já voltando, tá? Outras perguntas aqui, ainda naquela questão do CDS, que a gente está sendo negociado acima de países com fundamentos piores do que o nosso, e se por conta disso a Fitch não deve rebaixar em 2 graus o Brasil, né? A gente já comentou isso. A Rússia chegou a estourar bem mais do que a gente e manteve também. Então a gente chegou a 460, não sei se mais. A Rússia chegou a 700 praticamente e conseguiu ficar com grau ainda. Boa. O Mukif perguntando aqui sobre BBSE caindo tanto. De fato, a gente não só BB Seguridade, como alguns ativos do setor financeiro, até bancos, Cielo caindo forte, e BB Seguridade não foi diferente. Antes você tinha toda aquela questão do IPO da Caixa Seguridade, que poderia pressionar.
Mas o que a gente vê em BB Seguridade, hoje a gente tem uma posição no portfólio até que interessante, a gente gosta bastante, principalmente depois dessa queda. Hoje BB Seguridade negocia cerca de 12 vezes preço sobre lucro para esse ano. Lembrando que na média ela negociava ali a cerca de 15,5 vezes. Então, em termos de valuation está bem interessante. É um jeito de você ficar exposto aos juros num patamar mais alto, já que ela se beneficia com isso. Então a gente gosta em termos de composição de portfólio, principalmente depois dessa queda. BB Seguridade chama atenção em termos de valuation. É uma boa alternativa para quem quer ficar em renda variável. De novo, essa é uma decisão anterior. A primeira decisão que você tem que tomar no investimento é qual a porcentagem que você vai estar em renda fixa e renda variável, isso dependendo do seu portfólio, do seu perfil. Obviamente, num cenário como o atual, a sua maior parte vai estar em renda fixa, mas dado que o investidor decidiu ter uma posição em renda variável para o médio e longo prazo, Itaú é nosso top pick, BB Seguridade também é uma que chama bastante atenção aí para alocação. Vamos passar agora para a parte internacional. A gente, como a gente comentou no início do programa, o dólar esticando bastante, não só por conta de riscos domésticos, mas também lá fora. A gente teve dados de PMI lá na China piorando bastante, e isso tem cada vez mais chamado a atenção para crescimento menor lá na China, crescimento menor global, e a gente sofre muito, já que a China é um parceiro estratégico nosso em diversos setores, né? O que você pode falar disso, Gustavo? Colocar agora na tela o que a gente tem do PMI de hoje. PMI industrial da China foi de 47,3 para 47 agora em setembro. O gráfico mostra bastante, já é o menor patamar em 78 meses. É um reflexo bastante da desaceleração do país. A gente colocou aqui a linha vermelha, que é aquela linha que divide. Se o resultado foi abaixo da linha vermelha, significa que teve retração na atividade. Se foi acima, teve expansão. E a gente vê que faz tempo, desde o começo do ano praticamente, que o indicador só cai e não parece estar tão perto de voltar a indicar algum tipo de expansão. Um indicador bem fraco para a região. Na verdade, esse indicador, esse PMI industrial da China, bateu nas mínimas de 6 anos e meio. Se a gente for ver, então, o patamar de retração que mais chama atenção ali desde de 6 anos para trás, para você ver de fato qual é essa situação da China, né? E muito se falou, a Yellen e o Fed, eles comentaram bastante, né, a preocupação com a China justamente por conta disso. Então você traz mais incerteza para países emergentes e mais incerteza com relação a essa piora no cenário da China, talvez um pouco pior do que o mercado esperava, né? Isso, ela vai fazer uma entrevista na sexta-feira e ela vai com certeza comentar sobre o resultado, vai ser perguntado. O outro indicador que a gente trouxe é o PMI, dessa vez o composto, que abrange tanto o industrial quanto o de serviços, mas da Europa ele também desacelerou, mas como a gente mostra, a linha vermelha, lembrando acima a expansão, abaixo a retração, ele continua na parte de expansão. Então, a zona do euro que está se recuperando lentamente da crise e de forma bem heterogênea e com bastante dificuldade para subir a sua inflação, ela comemora na medida que ela vê a atividade voltando a expandir. A gente vê que o começo do gráfico, que era 2012, estava bem fraco, mas agora esse ano parece que ela se consolidou, ela ameaçou no final do ano passado voltar para parte de retração, mas parece estar estabilizando, que vai continuar expandindo e recuperando, mesmo que lentamente. Talvez vai ser uma recuperação, a gente já está claro que vai ser uma recuperação um pouco mais lenta, já se discute se vai ter, pode tirar da tela, se vão ter estímulos adicionais ao que foi introduzido no começo do ano, ou se vão permanecer mais tempo, mas ponto é esse. Boa, então bem interessante esses gráficos e mostra o contraste, né? China desacelerando ali, abaixo daquela linha de 50, que indica retração e de fato a gente já vem falando Europa, de certa forma se recuperando, por mais que tenha recentemente tido a questão da Volkswagen, né? Nossa, ali prejudicou forte. bastante a bolsa.
caiu, a ação da Volks caiu... Das montadoras em geral das também, montadoras em geral, mas da Volks em específico, Nossa, no primeiro dia forte. caiu 16%, 17%, no outro também, por conta daquele escândalo deles alterarem o software e mostrar uma menor emissão de poluentes de carros a diesel do que deveriam. Então até o CEO provavelmente vai sair, né, ali da Volks. Mas tirando isso, que foi bem recente, a questão de indústria ali performando muito bem. Indo aqui só para finalizar com as questões pontuais, algumas questões interessantes aqui. Perguntaram aqui do setor de concessões, ecorodovia, CCR, enfim, falar um pouco do setor como um todo. A gente não gosta do setor por alguns motivos, né? E dois principais. O primeiro, por fundamento, a parte de tráfego tem caído bastante, né? Lembrando que o tráfego de pesados, a correlação com a atividade econômica é muito grande. A gente já vê a atividade econômica decrescendo, então o tráfego já reflete isso nos últimos resultados. Então a gente não vê inversão dessa tendência daqui para frente. Então, em termos de fundamento ruim para ecorrodovias e CCR também. Só que o que vale outro destaque, um pouco mais de mercado, talvez seja essa abertura de curva de juros. Quer dizer que quanto maior as expectativas de juros futuros, pior para essas empresas de concessões, porque elas são muito alavancadas, elas tomam empréstimo para fazer as construções, etc. E isso tende a prejudicar bastante. Então, a gente ainda, dois pontos bem negativos, a gente recomenda o pessoal ficar fora. Você tem algumas questões de regulação também, o governo querendo tirar aditivos de concessões, etc. Você traz mais risco ainda para o business de concessões rodoviárias, então ficar fora ali do setor. Perguntaram também de Usiminas, o que a gente acha de Usiminas. A gente também bem pessimista com o setor de siderurgia. É bem verdade que recentemente eles anunciaram possíveis aumentos nos preços ali por conta do dólar mais alto. Então se encarece o importado, você tem espaço para repassar, mas na prática acho que vai ser bem difícil isso, da fraca demanda. Vários clientes das siderúrgicas já comentando que não conseguem absorver aumento de preço de aço. Vai ser uma briga difícil ali. Mas falando especificamente de Usiminas, ela negocia um valuation alto, talvez o maior ali dentre as siderúrgicas. A gente fica bem cético, principalmente depois dessa alta recente. Para quem tem Usiminas, no mínimo sair e entrar em algum outro setor com um setor mais promissor, mas você que quer ficar em Usiminas, no mínimo fazer uma proteção via derivativos ali, FENSE ou algo nesse sentido, porque a gente está bem cético com Usiminas, com toda essa questão de cenário desafiador e valuation alto. Para terminar aqui, falar de Souza Cruz, né? O J. Pereira perguntando se vale a pena entrar na OPA de Souza Cruz e o que colocar no lugar. Só para a gente lembrar, de fato, a gente vai ter no próximo mês o leilão e essa OPA com um preço já definido de Souza Cruz, por isso que o papel esticou e fica estável ali no patamar atual. De fato, o que a gente tem recomendado para os clientes é aderir à OPA, justamente porque depois disso você vai estar numa empresa extremamente ilíquida, o que vai prejudicar bastante o trading, ou até se desfazer da posição no futuro, ou até, se a empresa fechar capital, você vai ser acionista de uma empresa de capital fechado. Também piora bastante liquidez e transparência, já que você não vai ter toda a divulgação de mercado, etc. Então, é interessante nesse preço aderir à OPA. E outra pergunta interessante do que colocar no lugar, né? A gente até estava olhando ali, se a gente for ver em termos de características, empresa líder no mercado e até market share alto, etc., uma empresa muito similar e com uma ótima gestão seria a Ambev. Tanto que a gente fez até um estudo um pouco mais longo, em termos de rentabilidade da ação, elas andam bem parecidas. Então, é uma boa oportunidade para você trocar. E indo além, né? Você que tem Souza Cruz, imagina que você adere à OPA e vende, você tem um caixa,
Uma operação interessante para fazer é o capital protegido, né? Um collar em Ambev, por exemplo, se você escolher essa troca, porque você trava ali, ou você trava a capital protegido, então você não tem nenhum prejuízo dali para frente, nesse montante que você recebeu, e se Ambev subir, você consegue acompanhar um pouco dessa rentabilidade. Então, é uma estratégia interessante de derivativos. A nossa mesa aqui, para os clientes finais, é muito forte em derivativos. A gente, no institucional, para vocês terem noção, a mesa da XP é uma das maiores. Então, a gente justamente traz essa expertise para os clientes finais e tenta disseminar isso cada vez mais. Então, fazer um collar, algo nesse sentido, nessa troca de cruz por Ambev, é bem interessante, estrategicamente faz sentido. Agora, se você quiser ir para uma empresa diferente, e até a gente olha com melhores olhos ali em termos de upside, Itaú, fazer alguma Fence ou até o próprio collar em Itaú, é bem interessante por conta de tudo que a gente já conversou aqui, valuation, etc. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa hoje. A gente tem um cadastro aqui embaixo, querem investir com eles, preencham, a gente sempre manda informação. Tem o link ali no chat também. Espero que vocês tenham gostado. A gente conseguiu abranger bastante coisa, cenário interno, político, cenário externo. Também falamos de diversas operações e diversos papéis, pessoal. Então, você que quer ficar em renda variável, muita cautela, vale fazer a sua proteção ali no portfólio de renda variável. Em renda fixa tem muita coisa para fazer também, com essa abertura da curva de juros, você tomar um pouquinho de risco pré também faz sentido dependendo do seu perfil. A gente na XP aqui tem toda essa plataforma, tanto de fundos de terceiros, CDB, LCI, LCA, pré, pós e a parte de renda variável e derivativos. A gente quer uma plataforma completa. A gente costuma falar que a gente não é uma corretora, sim, um shopping de investimento. Então, pessoal, a gente espera vocês aí para os próximos programas. Espero que a gente tenha ajudado com as informações, pessoal. Então, boa tarde, até a próxima sexta-feira. Então, a gente tem XP Connection de novo. Bom almoço para todo mundo. Bom almoço, pessoal, até sexta, então.